Boa noite, Janaína. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, Graças a Deus. graças a Deus. Nós vamos seguir o protocolo do Uhum, Centro Nosso Lar, né? Vamos, nesse momento, agradecer aquelas pessoas que estão presentes. Vamos pedir uhum. para quem se sentir à vontade fechar os olhos, fazer uma pequena prece de agradecimento e logo em seguida nós vamos iniciar o tema da nossa live, agradecendo a presença da Janaína, de todos vocês que estão aqui dedicando um pouco do seu tempo a esse tema tão interessante. Senhor Jesus, Mestre amado, Maria de Nazaré, nossa mãe, todos os bons espíritos, nossos ancestrais, espíritos amigos, colaboradores materiais e espirituais, nesse momento nós agradecemos a oportunidade de poder treinar, exercitar e habituar nossos mecanismos materiais e espirituais junto à seara do bem e junto à promoção da nossa evolução diária como seres humanos, estagiando nesse planeta maravilhoso. Assim damos por iniciado os nossos trabalhos dessa noite. Amigos espíritas, amigos holísticos, amigos de todos os locais, nós agradecemos muito. E hoje ficamos felizes pelo convite que a Sueli nos traz de exercitar com vocês um pouquinho desse conhecimento que é muito importante para as nossas vidas. E peço para quem estiver aqui na live ao vivo, convidar seus familiares, amigos, pessoas que possam estar com algum tipo de problema, precisando ouvir alguma coisa interessante, precisando refazer os pensamentos positivos, entender um pouco mais do que seja o processo evolutivo que cada um de nós, inclusive eu, temos que passar nessa vida terrena. Hoje eu estou trazendo para vocês esse tema dividido em 40 minutos. Nós vamos falar 10 minutinhos desse livro, que é do Divaldo Pereira Franco, chamado Vidas Vazias. É um livro belíssimo, um dos últimos livros do Divaldo, onde ele nos convoca a gente refletir sobre essa trajetória, como as nossas vidas se encontram vazias nesse momento. O segundo livro que nós vamos falar para vocês é esse da irmã do Fogo, chamado Reforma Íntima Sem Martírio. Um livro que as pessoas, principalmente nós espíritas, precisamos ler, porque ele vai falar dessa reforma íntima e muitos de nós nos achamos que já estamos, por termos estudo, trabalho, às vezes nos achamos inconscientemente melhores que os outros. E nesse processo de finalização da tarefa, muitos vamos nos surpreender, porque às vezes nós, por falta dessa reforma íntima, nós estamos camuflando muitos defeitos morais que a gente esconde ao longo de um processo de vidas sucessivas, porque nós, seres humanos, temos, segundo a Hermância, segundo Eurípides Bassanufo, segundo esses orientadores mais avançados, nós temos muitos problemas, nós temos uma personalidade religiosa, espiritual muito arquetipada, isso é, muito cheia de determinadas situações, onde a gente ama o Evangelho, a gente tem desejo de evoluir, mas a gente não larga os maus hábitos. Então, isso é analisado de uma forma angular, bem diferente, que somente nesses últimos livros psicografados recentemente, como também nas obras básicas do Espiritismo, como também nas obras de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, isso é muito colocado, mas às vezes passa-se desapercebido pelas nossas escolhas materiais. O terceiro livro que eu vou falar aqui 10 minutinhos é esse livro maravilhoso, chamado, uma pinceladinha, nós vamos falar aqui, Lírios de Esperança.
É o último livro psicografado pela irmã Cidufo, junto com Vanderlei Oliveira, e ele fala dessas experiências e desse socorro que nós estamos tendo no plano espiritual, porque falimos de todas as formas. E se der tempo, a gente vai tentar passar para vocês algumas doenças catalogadas nesse compêndio que eu acredito do Dr. Gelson Luiz Roberto da AME, onde ele faz aqui o tema de doutorado e pós-doutorado dele, uma série de doenças e transtornos de ansiedade, neurastenias, certo? Conceito de psicopatologias, a questão do Alzheimer, a questão de Parkinson, a questão das psicoses, né? Os transtornos relacionados às substâncias que são fugas, e também a questão da ciência da transformação moral, muito pregado por Joana de Ângeles há mais ou menos 30 anos, 3 décadas, junto a Divaldo. Isso também nos dá uma sensação de que a gente precisa ter uma saúde integral na visão espírita e na visão também de Joana de Ângeles. Então, começando pelo começo, como diz a história, por que nós vivenciamos hoje uma espécie de vidas vazias? O primeiro destaque desse primeiro livro, é da seguinte forma: o tempo parece escoar com rapidez, em razão da multidisciplinaridade dos mecanismos de fuga e das nossas responsabilidades, facultando a bisbilhotice e a curiosidade em torno das futilidades, que assumem significados que não merecem, ao mesmo tempo que produzem o vazio existencial. Ante o nosso exibicionismo, as pessoas se tornam ansiosas, atormentadas, que se fazem notícia através dos artifícios visuais. Pessoal, não existe nada mais claro, objetivo e simples do que esse resumo na primeira lição sobre o capítulo 4, que ela ilustra como a conquista da tua paz. Então, se a gente está dando um foco de bisbilhotice, de coisas vulgares, de coisas que não nos acrescentam, a gente consome essa energia e, ao mesmo tempo, a gente é consumido. Ao mesmo tempo que a gente é consumido, a gente vai se desgastando. E vai tendo aquela sensação de pequenos ou grandes vazios. Sabe, chegar ao final do dia e você se sentir que perdeu o dia, que o seu dia não foi feliz, que você realmente utilizou ou malbaratou as horas que foram concedidas, e conscientemente ou inconscientemente você começa a perceber que esse corpo maravilhoso que nós recebemos não foi feito só para ser desgastado, não foi feito somente para ser usurpado, e nosso tempo, que é a nossa maior e mais valorosa moeda de estar vivo nesse mecanismo material, deve ser o máximo bem utilizado por nós, como seres humanos, estagiando num planeta material, linkados invisivelmente pelos laços das energias espirituais. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que parar, refletir e ver se a gente realmente está utilizando mecanismos de fuga. Você está olhando para o espelho, sabe quem realmente você é? Vai aqui uma dica. A gente tem que saber pelo menos aquilo que a gente não quer. Aí vai sair um monte de coisa desnecessária, fútil, volátil das nossas vidas, tirar um peso grandioso sobre aquilo que a gente está carregando, sobre a bisbilhotice, a perda de tempo, a falta de caráter nas atitudes e nas escolhas das nossas emoções. Então vai aí a primeira dica de Joana de Ângeles. Maravilhoso esse livro. E eu separei outro detalhe que também reforça isso. As paisagens mundanas, ricas de sedução, reduzem os nossos sentidos.
aos sentimentos e ao imediatismo do gozo, da sensação, da variedade dos prazeres. A afetividade é a nossa maior e melhor opção. Porque quando a gente começa a descobrir a afetividade, a gente vai se enriquecer, vai nos proporcionar beleza e harmonia interior, e nós vamos começar um caminho para a leveza daquilo que a gente não conseguia enxergar, perceber e ir à frente. Esse patamar de começar a perceber que existe um sentimento chamado afetividade vai, a primeiro momento, nos causar alguns transtornos, né? Seja com o companheiro, seja com a companheira, seja com os amigos, porque a gente vai começar a refletir sobre o verdadeiro amor a nós mesmos, vai fazer com que a gente inspire a nossa própria alma e aquelas pessoas, aqueles seres que estavam aí imantados da gente, por alguma necessidade material, por alguma coisa de egoísmo, orgulho, usurpar uma simbiose de sentimentos, essas pessoas vão sentir. Então, nossos maus relacionamentos, os relacionamentos mal resolvidos conosco mesmo, começam a diminuir e também vão proporcionar o que eu ouvi falar aqui na irmã Sinfor, do que ela chama de cisão do reino, nesse último livro. A cisão do nosso reino é quando a maioria de nós, seres humanos, ainda vinculados a um mecanismo material muito forte, a gente começa a fazer essa cisão, começa a galgar um caminho para um homem mais amplo, mais moderno, mais espirituoso. E aí começa a gente a sentir verdadeiramente uma alegria maior. Mas se a gente não, mas isso é uma luta diária, isso são mecanismos diários, é uma imposição de novos hábitos que é doloroso, muito doloroso no início. E para falar dessa dor, né, e como não é fácil, como dizia um grande amigo meu, não é fácil e ainda é difícil. O que é que vem? A segunda etapa, né, nessa live agora, para falar para nós todos, sobre como fazer essa reforma íntima. Aí muitos de nós dizem assim, Jorge, eu vou solapar. A gente lembra muito da dieta, né? Você faz dieta, corta o açúcar, corta o chocolate, corta as comidas mais gostosas. E quem foi que disse que a comida mais gostosa faz mal? Jorge, foi meu nutricionista. Não. As comidas, elas têm gostos diferentes. Aquilo que nos mais atrai, né, tem pigmentos de atração, tem aromas que às vezes são desenvolvidos para realmente nos estimular a bebida, a comida, de uma maneira mais compulsiva. Mas quando você começa a analisar esse consumo da sua própria comida e vê que você comendo mais, você vai ficar muito gordo, cheio de gorduras, o seu coraçãozinho tem que trabalhar mais, o seu corpo está mais pesado e você inconscientemente não consegue tratar mecanismos de reforma para esse mau hábito, você sofre. Nós sofremos. Né? Então, assim, como é que a gente pode ser ajudado? Como é que a gente pode não se sabotar? Como é que a gente pode dar um ponto positivo em relação à nossa própria mente? Onde, às vezes, ninguém acredita em nós. Às vezes, a gente já prometeu tanto para os outros, para nós mesmos, nunca cumprimos, que a gente chega quase no limite da depressão, né? Na descrença, no desânimo, um processo que pode ser o fundo do poço. Porque você tenta melhorar de todos os jeitos. Nas finanças, você cede aos maus hábitos. Na alimentação, você cede aos maus hábitos. Na parte psicológica, você está sempre procurando algo que lhe empobrece, mas é prazeroso, você tem o gozo, né? Então, como fazer, Jorge?
que que a gente está sofrendo há tanto tempo? Por que que o Cristo veio falar com a gente há tanto tempo, há 2000 anos, e a gente ainda continua sofrendo e existe essa resiliência para o bem, para as melhorias? Porque a gente não seria o inverso. Por que que a gente não faz? A gente faz com tanta facilidade o mal e tem tanta dificuldade de fazer o bem. Aí eu vou dar um exemplo para responder. Por que que a gente, quando tem uma habilidade, uma excepcionalidade, uma característica que é só nossa, a gente não faz tão bem e as pessoas aplaudem, as pessoas elogiam? Porque foi um hábito que você desenvolveu com acurácia, com dedicação, com amor, com resiliência. Insistiu até se tornar uma característica inerente a você. Então todo mundo conhece uma pessoa, e essa pessoa, porque ela tem uma habilidade de costurar, de pintar, de desenhar, de calcular, né, de relacionamento, e você, nesse momento, já linka aquela qualidade àquela pessoa. Porque aquela pessoa teve uma boa vontade, teve um foco naquele desenvolvimento. Então é isso que a gente tem que fazer. Focar no que é bom para nós. Focar naquilo que nos faz bem. Como a gente, na nossa essência maior, falando do ponto de vista da escala mundial, nós estamos num planeta de expiação e provas. Nós aqui temos muito mais gozo e tendência para fazer as coisas que realmente nos estabilizaram ou nos desestabilizaram ao longo das várias reencarnações. E no momento que esse planeta é assistido por seres mais iluminados, por coisas que nos elevam, aquilo primeiro nos faz um tremendo cansaço, né? Ler, para muita gente, é uma grande atribulação. Às vezes estudar dá sono, né? Fazer algo que você vai ajudar você mesmo, vai ajudar o próximo, é uma coisa cansativa, desmotivante. Mas quando você começa a trabalhar suas virtudes, no processo de eu vou marchar inexoravelmente para o meu progresso moral e material, como é o tema dessa nossa conversa, você determina isso, escreve o bilhetinho, bota lá no guarda-roupa, bota no seu livro antes de dormir, deixa o celular 1 hora antes de se deitar para ficar lendo algo que está fixo perto de você, para que você não se distraia, para que você não se desconecte com o seu foco. Se nós não tivermos foco, pessoal, determinação, resiliência, boa vontade e desenvolver, procurar saber quais são as nossas virtudes, a gente realmente não vai conseguir essa marcha. A gente não vai conseguir evoluir. A gente não vai conseguir dar esse salto, que é um salto que quem é mais beneficiado somos nós mesmos. Quando a gente ajuda, a gente automaticamente recebe lá do alto a ressonância pela lei de ação e reação daquilo que nós nos propusemos a fazer para o próximo. Quem é o mais próximo de nós? Nós mesmos. Então a gente precisa desenvolver esse autoconhecimento, esse auto-amor, essa força de vontade de, mesmo quando nós estivermos totalmente descredenciados, desmotivados, sem dinheiro, sem amigos, sem nada que nos eleve a nossa autoestima, a gente pensar: eu sou filho de Deus, eu sou imagem e semelhança do meu Pai. O meu Pai está nos céus. O meu Pai é um ser supremo, divino e maravilhoso. Se eu tenho a essência desse ser, eu tenho dentro de mim algo que é realmente muito bom. Eu tenho dentro de mim algo que é a semente da evolução. Mesmo que eu não queira, pela lei da evolução, mesmo que eu não me esforce devidamente, a tendência do meu ser é evoluir. Porque a grama que está lá no pasto, você não precisa dizer para ela: grama, cresça. Ela cresce porque é a natureza dela.
Você não precisa falar para uma flor que ela tem que brotar, ficar linda, exalar um aroma. E ela vai fazer isso espontaneamente porque é a natureza dela. E assim somos nós, seres humanos. Avalie nós, seres humanos. Se até os pássaros dos céus têm o que comer, onde dormir e são abençoados por Deus, imagine nós, filhos de Deus, seres que são feitos à imagem e semelhança do nosso Pai. Então isso, pessoal, não é um miasma, não é um clichê, não é uma retórica religiosa, não é uma retórica espírita. Isso é a gente estar falando para nós mesmos. Você que está escutando, replique, mande essa mensagem, porque a mensagem do Cristo para nós chegou aqui com muita dificuldade. Quando Cristo chegou para nos dar essa nova marcha inexorável, a nossa evolução material e moral, ele chegou de uma grande distância, de mundos de luz, de mundos de amor, essencialmente divinos. E que nós, seres humanos, desconhecíamos. Não conseguíamos entender o amor nessa plenitude. Naquela minissérie Maria Madalena, entre aspas, a visão do diretor, ele coloca uma declaração de amor de Maria Madalena ao nosso querido Jesus Cristo. E Madalena se olha para o Cristo de uma forma linda, espontânea, amorosa. E seja bem-vinda, Jacia, Márcia, Paula, Andréia, todos que estão aí ao vivo. E ela chega para o Cristo e diz: você é a pessoa que mais linda que eu conheci em toda a minha vida. É uma pessoa que eu estou completamente apaixonada. E Jesus, na sua intimidade, sente o coração dela como ele sentia de toda a humanidade. Ele diz: querida Maria, a minha missão nessa vida não vai chegar de encontro a você. Eu lhe amo por outros motivos. E ela entende, né? Ela sente que aquele amor era um amor amplo, universal, onde vibrava a mais íntima célula do seu corpo, e não as células da nossa intimidade, né, genésica, sexual, mas uma intimidade infinita, trazida por um ser que veio para nos amar, que se colocou à disposição de Jesus. Boa noite, Tiago, seja bem-vindo. Se colocou à disposição do Cristo maior, esse ser maior, que são os deuses da criação universal, e onde Jesus se colocou para ser governador desse planeta. Mas o governador, aquele que realmente dirige tudo, aquele que coordena tudo, que ama seus filhos, ama seus menores, consegue respaldar as cidades, os municípios, os bairros, as casas. E basta que a gente os convide para que ele entre em nosso lar. Mas às vezes a gente se envergonha, né? Porque os nossos maus hábitos ainda estão presentes. E já pensou? A gente está cometendo os nossos maus hábitos e Jesus bem aqui nos olhando? Mas ele não se envergonha da gente, porque ele nos conhece como a palma da mão. Aí vocês perguntam: Jorge, você parou lá na reforma íntima sem martírio? Porque a reforma íntima com martírio a gente já sabe fazer, né? A gente faz uma coisa errada, tenta fazer uma coisa melhor, e a gente começa a se machucar, né? E quando a gente começa a mentir mais do que falar a verdade para nós mesmos, aí chega a depressão. Aí nós estamos vazios, todos dentro de nós. E aí como é que fica? A gente não se reconhece, a gente não se vê. Mas não é isso que a nossa querida Hermance Dufour, associada a vários espíritos de luz dessa nova geração do terceiro milênio, né, quase conjuntamente com Joana de Ângeles, escreve esse livro, Reforma Íntima Sem Martírio. E ela fala uma coisa que eu queria falar para vocês, que é interessantíssima. Sem alimentar fantasmas de saltos evolutivos,
dê um passo de cada vez. Então a gente não pode dizer, ah, você é uma pessoa melhor, onde você apenas pode dizer, hoje eu não vou comer pão. Hoje eu quero cuidar da minha saúde. Sem ansiar pela grandeza das estrelas, ame-se na condição de singelo pirilampo, que se esforça por fazer luz na noite escura. Ao invés de você se colocar como uma estrela, em qualquer lugar do céu, se imagine um simples pirilampo, aquele vagalumezinho, que faz uma pequena luz, 10 centímetros quadrados, mas que, às vezes, quando estamos perdidos na floresta, no local, é aquela pequena luz que nos salva contra a escuridão da noite. Às vezes é uma pequena oração que a gente faz para a gente mesmo, para uma pessoa que a gente ama, que a gente é socorrido. Aí ela continua, faça as pazes com as suas imperfeições, descubra suas qualidades e acredite nelas, e coloque-as a serviço de suas metas de crescimento. Essa é a fórmula da verdadeira transformação. Então, faça as pazes com as suas imperfeições. Então, saiba que você tem sombras. Saiba que, às vezes, você é muito materialista. Nós vivemos uma transição. Eu lendo Eurípides Barçanufo, ele falando toda a história da região mineira, as pessoas eram tão materialistas que colocavam sobrenomes de árvores. Os filhos, Jatobá, Aroeira, Pau d'Arco, né? Então a gente vive uma época de transição. Vamos ser realistas. A gente ainda é muito materialista. E o grande problema que a gente vive é achar que o caminho é muito curto. Quantas reencarnações nós vivemos nos gozos, né? Com várias mulheres, vários homens, na pornografia, até mesmo em situações denigrantes que nos assolaram a consciência e nos provocaram mortes súbitas aos nossos amados. Então ele diz, extenso será o caminho, reeducativo na vitória sobre a nossa personalidade manhosa e talhada pelo egoísmo. Isso a irmã se fala porque ela já sabe. Nós temos a necessidade de dar uma coisa manhosa. Nós temos a nossa personalidade manhosa, né? De querer estar sempre dando uma enroladinha em nós mesmos, nas pessoas ao nosso redor. Não é assim, é enfrentando as sombras. Eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, eu tenho maus hábitos. As pessoas se vestem, e é como ela diz na doutrina dos espíritos, porque nós somos espíritas, católicos, evangélicos, ecumênicos, e você não se respeita, você fica passando puritanismo para as pessoas, onde você não tem, na sua intimidade, você sabe o quanto de sombra você tem entre quatro paredes, entre você mesmo. Assumamos. É digno, não nos envergonha. Porque nós tivemos essa personalidade em milênios. Quando chegarmos ao plano espiritual, as pessoas vão saber o que nós estamos pensando, verdadeiramente. E aí você vai deixar para se envergonhar de uma vez toda? Então, assim, a gente precisa... Seja bem-vinda, Jefferson. Então, a gente precisa compreender que esse processo de entender nossas sombras, ler, respeitar nós mesmos, saber que nós somos cheios de defeitos, isso não é clichê, pessoal. Isso é a informação da hora, isso é a ressonância que chega e a gente despreza todo minuto, achando que somos espíritas maravilhosos e perfeitos. Quantos de nós... Boa noite, Jefferson, seja bem-vindo. Jefferson aí, um grande amigo aí do programa da Dora, Semente Cristã, seja bem-vindo. Um grande espírita, palestrante, amigo. Então a gente tem que entender que esse enfrentamento, ele urge. Porque, pessoal, por mais que você ame sua família, sua mulher, seu namorado, seu cachorrinho, seu trabalho, mas você tem que fazer essa busca dentro de você.
E tem que ser uma reforma íntima sem martírio. Porque se não for, você vai adoecer. E aí ela diz, desorientado e cansado de não encontrar respostas lúcidas e satisfatórias para a sua meta de júbilo e harmonia, a maioria das criaturas rende-se a propostas humanas ao prazer como sendo a alternativa mais fácil e rapidamente nos permite obter alguma gratificação, ainda que passageira. Entendeu? Não se preocupe, viu, Janaína? Os cachorrinhos adoram as lives. Eu estava fazendo uma live em casa e nós temos 2 cachorrinhos. Junto. Pois é, eles adoram as lives. Então são nossos seres amigos, cercientes. Fica pertinho. É maravilhoso, não se preocupe. Tem 2 cachorrinhos ainda. Olha aí. E são sempre companhias maravilhosas, né? Os seres, os animais, que são seres cercientes, baseados e comprovados pela doutora Ivênia Prado, amiga nossa da AME Nacional, ela diz aos seres que veio para nos amar, eles estão estagiando no plano animal, com inteligência fragmentária, mas são essência, são amor pleno. Esses respeitam-se, né? Por que a gente não segue o exemplo dos nossos irmãozinhos cercientes? Porque a gente se envergonha pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, né? A gente às vezes tem um amor ferido porque a gente escolheu um amor sexualizado, impregnado de emoções, de sentimentos materiais, de júbilo, de intensidade, pelo vigor, né? Pelo tálamo. E às vezes a gente é surpreendido, né? Com a traição, com o desgosto. E a gente revolta, mágoas, até assassinatos, homicídios. Para quê? Pelo egoísmo, pela aquela velha personalidade manhosa que Hermance Dufour fala. E Joana de Ângeles fala dos nossos vazios interiores. Então, pessoal, eu estou chegando agora nesse livro, que para a gente já está chegando no finalzinho, né, da nossa exposição. E nós chegamos no último livro da Hermance Dufour, chamado Lírios de Esperança, que é o arcabouço desse lindo trabalho discreto, amoroso, né? Translúcido, que exala esse sentimento do lírio, que é praticamente sinônimo de Eurípides Barçanufo. Juntamente com o Dr. Bezerra de Menezes, juntamente com o Dr. Inácio de Loyola, juntamente com Corina Novellino, e também guiado e orientado, né, na gestão do Hospital Esperança, por vários seres maravilhosos, que eu não vou falar aqui para vocês adquirirem e começarem a ler, mas apenas para vocês entenderem que nesse processo de marchar, sem dúvida, para a evolução material e espiritual, a gente precisa encarar as nossas sombras. Nesse livro, aqui, é uma grande surpresa, eu já estou terminando esse livro, vai ser uma grande surpresa para, eu chego a dizer, 99% de nós espíritas. E ele fala de que o Hospital Esperança, nessa condição de hospital de apoio, hospital de reconduzimento psicológico moral, sanatório, próximo do Hospital Maria de Nazaré, fazendo conexão com o planeta Terra, fazendo conexão com o Colégio Allan Kardec, né? Nessa vinda material de Eurípides junto a Sacramento, a gente começa a ver que nós, espíritas, nos iludimos bastante com as nossas características e personalidade. Parem, reflitam, vocês e nós, dirigentes de casa espírita, presidentes de casa espírita, parem rapidamente e reflitam sobre as nossas sombras. Porque aqui a gente vai ver essa interpelação da gente se enxergar, da gente entender nossas emoções e nossos sentimentos. Por que a gente se enraivece com a evolução dos outros? Por que a gente controla a evolução de uma casa espiritual?
Por que que a gente chega com nossos traumas, as nossas confidências sexuais totalmente aprisionadas numa camuflagem, porque a gente adentrou no processo espírita e não pode mais voltar atrás. A gente desenvolve, às vezes, uma vida dupla, uma vida tripla, mas se apresenta com tanto trabalho, com tanto esforço na demagogia psicológica. Então, assim, e aqui ele fala que um caso que eu posso revelar, de um dirigente desencarnado que foi recebido no Hospital Esperança, onde ele tinha um caso extraconjugal com uma pessoa lá do passado, e ele dirigia de forma contundente uma casa espírita. E aí, meus amigos, nessa distonia, ele já vinha consigo trazendo um ovoide na sua própria genitália, como se ele fosse um ser feminino. E lá no Hospital Esperança, ele é cirurgiado. E esse ser massacrado ao longo de várias encarnações era alguém que se interligava a ele e àquela pessoa adúltera, no sentido não negativo, mas na própria fuga dos seus sentimentos, né, da sexualidade desregrada, da sua personalidade tirânica, da sua falta de enfrentamento à sua sombra. E o tratamento que é dado pelo Dr. Inácio com esse dirigente espírita é interessante, porque ele vai paulatinamente, com muito amor, com muita suavidade, dizendo para o cicrano, né, para a pessoa: olhe se é isso que você é mesmo. Por que você está tendo esses sentimentos? Você não tem nada a dizer para a gente. O que é que lhe incomoda tanto, lhe incomodou tanto, que foi motivo da tua desencarnação no planeta material que é a Terra? E às vezes, quantos de nós, né, carregamos um câncer, desenvolvemos um aneurisma, provocamos um Alzheimer, que é uma doença espiritual, como tratado aqui nesse compêndio de Joana de Ângeles, contribuições de Joana de Ângeles. E todas as doenças psicológicas que atingem o corpo psíquico e atingem o nosso corpo físico e nos fazem morrer com pequenos suicídios, porque a gente macula, nega, esconde a nossa própria personalidade. Então vocês não vão encontrar, pelo menos nesse nível de esforço de ficar melhor, um Jorge André que não fale uma piada, que não sorri às vezes de uma coisa que não é muito legal, mas eu vou sorrir. Eu não tenho vergonha das minhas sombras. Então aqui o convite, pessoal, para essa marcha ao progresso moral é esse auto-enfrentamento. Eu já faço o convite para vocês, nós vamos falar dessa palestra do auto-enfrentamento para a evolução psicológica. Nós vamos falar agora no final do mês de junho, com a doutora Vanessa, lá da AME, Piauí, sobre esse tema. Na última semana, se eu não me engano, de junho. O auto-enfrentamento para a nossa saúde e a evolução psicológica. Porque se você sabe, às vezes, o monstro que você foi ao longo do tempo, porque você olha suas tendências e percebe. Se você sabe o tanto de gozo que você precisa ter para se reconfortar. Se você sabe o quanto de maledicente você ainda tem na sua intimidade, que você ri sozinho entre as paredes, por que você não assume isso? E a gente vai ver que quando esse assumir dessa nova postura, ela é verdadeira, ela é prazerosa, ela dá um tapa nesse ego manhoso que a gente está trazendo ao longo dos milênios. E a gente começa com pequenos passos, como diz a irmã Dufour, sendo um pequeno pirilampo para iluminar nossos próprios passos, do que a gente querer ser um grande palestrante. Aí a gente se acha. Quantos grandes palestrantes estão lá no Hospital Esperança porque se achavam melhor do que os outros? Então isso não exclui ninguém, né? Nós materiais. Por mais obras maravilhosas que façamos, mas a gente nunca vai deixar de prestar conta sobre nós mesmos. Então fica a dica, fica o convite para a gente ingressar no processo de reforma íntima sem martírio, investigando todos os campos que a irmã, que a Joana de Ângeles, que o Divaldo, através de Manuel Filomeno de Miranda, nos fala. E só para vocês terem, e a gente encerrar a nossa linda conversa saudável, que a gente entenda que tem simplesmente 13, deixa eu ver, são 30 capítulos para a gente treinar
a nossa reforma íntima sem martírio. Certo? Então eu queria agradecer demais a presença de quem esteve na live, certo? Que vocês, essa live vai estar gravada no Centro Espírita Nosso Lar. Agradecer de coração, né, a nossa amiga querida espiritual que está aqui na frente, né, a Janaína, de São Paulo, né, Janaína? Isso, Ribeirão Preto, São Ribeirão Paulo. Preto. Ribeirão Preto, estado de São A Paulo. sua cachorrinha que participou da live conosco. Agradecer a Sueli, todos vocês. E repassem essas informações, porque são as últimas informações de livros psicografados que eu acabei de dar pinceladas. Não deixem de passar, porque as pessoas, vocês vão apertar esse botãozinho, que é o chakra frontal, chama botãozinho vermelho lá na AME, onde vocês vão estar instigando as pessoas a procurar a sua melhoria íntima. E a gente tem, até o finalzinho dessa encarnação, cada um de nós, até o último segundo, vai ser analisado amorosamente pelos nossos guias, pelos nossos espíritos, por Jesus, aquele esforço que a gente deve fazer para a melhoria íntima e espiritual. Tá bom? Então, fiquem com Deus, tenham uma excelente semana, e obedecendo os preceitos da casa, eu vou fazer uma pequena prece de encerramento, e a gente vai encerrar os trabalhos dessa noite, tá bom? Então, fechemos nossos olhos, quem se sentir confortável. Agradecemos esses 40 minutos de conversas francas, evolutivas, evangélicas e espirituais. Agradecemos os autores desses livros que aqui foram falados, Hermance, Eurípides, Divaldo, Joana de Ângeles, Gelson, estou doutorado, né, falando sobre as doenças psicológicas. Que a gente faça um esforço. Peça ao nosso guia, se determine na pequena melhoria diária íntima. Que Deus nos envolva de todo o coração, hoje e sempre. Assim seja. Pessoal, uma boa noite. Fiquem com Deus. Excelente semana. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais. Tudo de bom para vocês, pessoal. Obrigada, igualmente.